Olá, sejam bem-vindos ao Frente a Frente, que começa agora. Nosso bate-papo hoje é com o jornalista e ambientalista Anivaldo de Miranda. Ele nos fala sobre questões nacionais, locais, nacionais e internacionais relacionadas, claro, ao meio ambiente. Seja bem-vindo, professor Anivaldo. Ok, obrigado pela oportunidade. Fazia um tempo que eu Não bati um papo aqui junto, não é? Exato. Pois é. Bem, a sua dedicação ao meio ambiente é algo conhecido de todos nós. Vamos começar pela COP30, a ser realizada em novembro agora, em Belém do Pará. Como o senhor vê o Brasil sediando essa discussão? Olha, é uma oportunidade de ouro para o Brasil cumprir aquilo que deveria ser o seu papel prioritário no contexto geopolítico mundial, que seria o de liderar a transição energética, né, no planeta e, em segundo lugar, trabalhar o projeto de se transformar numa potência verde. Eu não gosto muito dessa história de potência mundial, mas nesse caso seria uma coisa positiva. Potência verde no sentido de que o Brasil tem um enorme território, A Amazônia, a né? Amazônia, e tem o quinto maior território, né, dentre os países do mundo. Tem uma natureza Uma privilegiada, biodiversidade imensa. imensa, e não só o bioma da Amazônia e sua grande floresta, mas o Brasil tem outros biomas quase tão importantes, como é o caso do bioma do Cerrado, o bioma da Caatinga, o bioma da Mata Atlântica, o Pantanal mato-grossense, digamos assim, e os Pampas gaúchos. São todos biomas com uma biodiversidade própria. Por exemplo, o bioma da Caatinga, ele é praticamente nacional. Quer dizer, e tem uma biodiversidade que às vezes, até por incrível que pareça, se compara à biodiversidade das florestas tropicais. Portanto, essa biodiversidade toda está sendo, infelizmente, completamente destruída, principalmente nessas últimas décadas, notadamente nas duas últimas décadas. E era o momento do Brasil liderar e insistir, se aprofundar nesse caminho de se transformar em um exemplo, dominar as tecnologias da transição energética, tem tudo para fazer isso. E, no entanto, o Brasil mantém uma conduta errática, porque recentemente tivemos um governo com uma sinalização de extrema-direita que, independentemente do conteúdo político dessa sinalização, mas pela própria ideologia, é muito hostil à questão ambiental, por não acreditar ou por achar que isso contraria os interesses daquilo que chamam de crescimento econômico e não estão de forma alguma preocupados, né, com a questão da crise ambiental no mundo. E quando não é isso, é claro que essa linha errática impede que o Brasil cumpra com esse papel, muito embora agora a COP30, que vai se realizar em Belém, né, a cúpula, Conferência das Nações a Unidas. Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, seja uma grande oportunidade. Né? Ela não, infelizmente, não vai atender a todas as nossas expectativas, a começar pelo fato de que a reeleição, né, pela segunda vez, a eleição pela segunda vez do presidente Trump nos Estados Unidos, e os Estados Unidos são o maior emissor de
junto com a China, são os dois maiores emissores dos gases do efeito estufa, o presidente Trump, esse é completamente contrário a uma política ambiental séria, e a sinalização que ele dá para o mundo inteiro é a pior possível. Ele se retirou dos acordos de Paris, abriu completamente, né, as portas para a exploração dos combustíveis fósseis. Mas na Né? contramão do que já tinha avançado. De tudo, né? O presidente Lula convidou ele, apesar de todas essas contradições, para se fazer presente à COP30, ele não respondeu e creio que lá não irá, entendeu? Então, se você tem um país do tamanho dos Estados Unidos, com o peso dos Estados Unidos, fora desse grande esforço, isso já representa um enfraquecimento, não é, de um esforço mundial que precisa ser acelerado. Nós temos, talvez, aí até o ano de 2030, 2035, para reverter, de fato, não é, essa aceleração do aquecimento do planeta. Porque a partir de certo ponto, digamos, ninguém sabe, mas até 2050, nós podemos ter um ponto de não reversão. Chegar a um ponto que não se consegue mais reverter. Não, exatamente. Isso vai custar muito, já está custando muito caro. Pois é, sobre mudanças climáticas, a gente tem visto aí exemplos tanto na esfera global, não é uma questão nem de polo norte ou polo sul, né? Exatamente. Todos os dias os sinais são muito, muito claros. Todos os dias a gente está vivenciando, seja nas Américas, seja na Europa, seja na Ásia, seja na Austrália, fenômenos como queimadas, né? Principalmente ali nas zonas mais áridas, no caso da Europa ali, Grécia, Portugal, Espanha, todos os anos enfrentam grandes queimadas. E no Brasil também agora, né? A gente tem visto. No Brasil todos os anos agora. Não é? E, infelizmente, boa parte dessas queimadas são criminosas. Mas o trabalho dos incêndios criminosos, ou seja, daqueles que são grilheiros de terras, ladrões de terras públicas, eles se aproveitam, não é, da temperatura mais elevada, do ar com menos umidade. Isso facilita o trabalho de fazer as queimadas, mas algumas queimadas são também espontâneas por conta da falta de umidade do ar e das secas prolongadas. Então, hoje a questão das queimadas virou uma questão vital para a sobrevivência do próprio país, né? Ainda não chegou naquele grau mais aterrador, mais trágico, mas nós estamos nesse caminho. Felizmente, o desmatamento, nesses últimos 2 anos, tem recuado, mas ainda em um nível que está muito longe do que seria ideal, né? Como o senhor vê, quanto a sistemas de alerta para eventos extremos como essas queimadas, a tecnologia há para desenvolver esse aparelho, né? Sim. Hoje nós temos todo um conjunto de satélites, né, que em tempo real podem detectar. Inclusive a Amazônia tem um sistema que pode detectar, através do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e outras instituições, detectar em tempo real esses pontos de queimada, mas são milhares. Quando chega na época de maior seca, são milhares. Mas existe hoje como detectar isso, e você tem instituições como o MAP Biomas, que é fantástica. Ela a cada ano estuda, sobretudo, a questão da diminuição do espelho de águas, né?
e aumento das áreas secas, aumento da desertificação, todos esses processos, quer dizer, estão cada vez mais sob controle real, ou seja, controle no sentido de você diagnosticar, detectar e mostrar que está existindo. Agora, a capacidade de resposta que o país tem para evitar os incêndios, para evitar os desmatamentos criminosos, para evitar a mineração clandestina, né, que é uma das coisas predomina no país, mais né? devastadoras, né, porque faz uma poluição terrível dos rios. Destrói, né? Destrói inclusive as terras indígenas, né? Compromete a biodiversidade, causa uma poluição das águas, como nenhum outro elemento faz. Então, a capacidade de reprimir isso, de dar resposta, de controlar esses processos, precisa aumentar. Mas para aumentar é preciso que a questão ambiental seja prioritária e ninguém quer dar prioridade a isso. Essa situação impõe uma economia sustentável em todos os aspectos, não, professor? Sim, sim, é porque por exemplo, no caso da Amazônia, o grande argumento, né? O grande argumento daqueles que são contrários ao aprofundamento, né, da legislação ambiental, ao financiamento das políticas ambientais, é a de que é preciso alimentar os 20 milhões de habitantes de todo o bioma amazônico e da região amazônica e norte como um todo. E por isso a legislação ambiental não pode ser muito rígida e por isso se justifica que haja mais e mais desmatamento. Qual é a sua opinião sobre as políticas ambientais do Brasil? Não, por exemplo, esse é exatamente um exemplo. Esse argumento de que para alimentar os 20 milhões de amazônidas você é obrigado a destruir cada vez mais a floresta, é uma argumentação completamente falsa, entendeu? Criminosa, porque não há necessidade disso. Você já tem no Brasil milhões e milhões, não é? Algo em torno de mais de 100 milhões de hectares de terras degradadas que o país não faz nada para recuperá-las. Ao contrário, enquanto houver fronteiras verdes, a ideia é que tem que desmatar mais, a ideia de um crescimento indiscriminado, sem planejamento, sem sustentabilidade, mas é isso que domina, né, a mentalidade, ou seja, essas pessoas, né, que fazem ainda parte do empresariado, de boa parte também, né, dos produtores rurais, etc., de grande porte, principalmente produtores rurais para exportação, a ideia deles é de que o Brasil ainda tem muita fronteira para conquistar, como se a gente estivesse vivendo no tempo do faroeste americano, e não é nada disso. Não há necessidade mais de você derrubar uma árvore sequer no Brasil. E outra coisa, o crescimento tem limites. Não dá para você derruba uma floresta, degrada e vai para outra. Para manter a sobrevivência. Exato. Não há necessidade disso, ao contrário, nós precisamos recuperar esses milhões de terras degradadas e fazer uma agricultura sustentável, uma pecuária sustentável. Há possibilidade de fazer isso. Há possibilidade? Totalmente, totalmente. Agora, no contexto desse... Em relação ao custo dessa transformação? Não, ele, inclusive, a partir de um certo momento, essa sustentabilidade é até mais econômica. Porque o que é que se faz hoje? O que é que se faz hoje ainda a pecuária completamente extensiva, né? A agricultura também sem emprego de tecnologia, mas no caso da pecuária também, isso dá um certo lucro muito fácil,
você derruba a floresta, vende a madeira, faz a queimada, depois joga o gado. Você precisa de um vaqueiro para tomar conta de não sei quantos hectares de um rebanho, sem grandes produtividades. E quando aquela terra está toda degradada, aí você vai procurar outro setor da floresta e assim por diante, até que o bioma amazônico, por exemplo, não é só a Amazônia, né, chegue a um momento em que a floresta não tenha mais volta, não tenha mais retorno e vira uma savana, que esse é o processo. Infelizmente. Vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E no próximo bloco a gente fala sobre, digamos assim, questões locais. Certo. A gente volta já já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Anivaldo Miranda, ele que é ambientalista e está aqui nos falando sobre questões gerais de impacto tanto local como no mundo. Falamos há pouco sobre a COP30 e agora vamos falar sobre a instalação de uma estação elevatória de esgoto na área verde dos loteamentos Gurguri e Guaxuma. Finalmente se optou pela construção dessa elevatória, não é, professor? E historie, por favor, como se chegou a essa condição, porque os moradores não estão nada satisfeitos, né? Veja bem, o movimento comunitário, ele regrediu muito, né, por falta de apoio. Houve também um processo de demonização das organizações não governamentais, de desestímulo, tudo. Mas ainda há, eu costumo dizer, ainda há vida inteligente, né, pulsante, né, na nossa vida comunitária. E no caso dos loteamentos Gurguri e Guaxuma, há ainda aquela disposição dos moradores, e essa é uma coisa que está renascendo, principalmente ali no litoral norte, em vários, né, loteamentos, condomínios e comunidades tradicionais. Há um renascimento da vida comunitária. No caso do loteamento Gurguri e Guaxuma, existe a Associação dos Moradores, que há anos trava uma luta para manter a qualidade de vida, manter a sustentabilidade do loteamento e manter, sobretudo, a paisagem, manter as condições da temperatura, manter as áreas verdes, enfim, manter os equipamentos públicos, etc, etc. Mas, infelizmente, né, aqueles moradores lá do loteamento Gurguri e Guaxuma nunca estão em paz. Eu lembro que há pouco mais de 10 anos, acho que há 15 anos, uma das primeiras lutas dos moradores do loteamento foi para evitar que o novo aterro sanitário fosse implantado a menos de 2 quilômetros. E houve toda uma mobilização e, de certa maneira, nós não fomos vitoriosos, porque a ideia é que aquele aterro sanitário fosse feito lá na área do polo cloroquímico, no Pilar, mas terminaram impondo, né, uma localização que não foi urbana. A 2 quilômetros, isso foi uma vitória nossa, mas assim a 5, 6 quilômetros da beira do mar e lá do nosso loteamento. Ainda assim, perdemos, não ganhamos totalmente a batalha, mas ainda assim, em certas condições de inverno, você começa a sentir o odor. Quer dizer, você desativou o antigo lixão, criou um aterro sanitário que
diziam que ia ser a última maravilha do mundo e de vez em quando você ainda sente, né? E de fato aquilo foi uma decisão errada. A partir dali, né, outras lutas foram enfrentadas, principalmente em defesa, por exemplo, agora com a duplicação do que resta de área verde, né? Pode estar comprometida, né? Pelo menos no que diz respeito ao governo do Estado, nós conseguimos sensibilizar, né, sobretudo a Secretaria de Infraestrutura, e naquela duplicação ali da rodovia L101 Norte, havia a ideia de duplicar a pista, sacrificando uma boa parte, uma faixa grande da área verde. Houve protestos de toda forma, aí chegou-se a um acordo e, felizmente, o governo do Estado deu um jeito, sempre tem um jeito, a engenharia tem jeito para fazer isso. Nesse caso, obtivemos uma vitória, a duplicação foi feita sem, de fato, liquidar com o que resta da nossa área verde. Entretanto, de repente veio o projeto, né, do esgotamento sanitário, né, da construção de uma rede de coleta e tratamento de esgotos ali. Em toda aquela região que vai de Guaxuma até Saúde, né, passando por todos aqueles bairros ali, Pioca, terminando em Saúde, passando por Pescaria grande, também. Não é? É grande, é uma coisa, uma obra grande, que envolve quase R$1 bilhão, se eu não me engano. Ninguém é contra fazer coleta de esgotos e tratamento de esgoto. A comunidade é a favor do saneamento, né? Sempre foi. Agora, Agora, problema... por que a construção tem que ser à beira-mar? Sim, a construção é o seguinte, estavam previstas duas estações elevatórias, porque com uma parte que dá para a praia, ela é mais baixa, você tem que fazer a rede coletora e depois elevar a altura da rodovia para levar para o principal tronco coletor, Tubulação, né? e por sua vez vai levar até as lagoas de tratamento, que não é nem estação, são lagoas que não é nem a solução mais moderna, deveria ser, mas para levar para essas lagoas, etc. Entretanto, a discussão começou quando quiseram estabelecer, ao invés de duas, apenas uma estação elevatória, que eleva o esgoto até o tronco central, além de reduzir a uma única estação elevatória, quiseram fazer na única praça pública que nós temos lá no Gurguri, Guaxuma. É evidente que a comunidade se indignou com isso. Depois de muita luta, recorremos inclusive ao Ministério Público Federal. Felizmente, fomos abandonados nessa luta. Depois, a Prefeitura começou com um grau de arrogância, né, absolutamente incompreensível, visto que o que eles estão tratando com pessoas que pagam os impostos, que sustentam a máquina pública estadual, municipal, são pagantes de impostos, mas eu nunca vi a comunidade ser tão desrespeitada como nessas questões ambientais. A solução que encontraram foi tentar fazer a estação elevatória no manguezal. Mas não foi... Mas como a legislação no manguezal é muito rígida, foram advertidos que seguramente haveria muitos problemas e nós protestamos. Depois, a grande solução dos gênios lá que planejam essas coisas foi fazer isso numa área verde que dá acesso imediato à praia de Guaxuma. Professor Anivaldo, não haveria possibilidade da construção dessa estação elevatória na parte do continente? Sim, eles sempre descartaram isso. Não, porque vai custar dinheiro, porque lá é muito mais elevado. Nunca deram uma explicação técnica convincente. Aí a última solução, como era um absurdo você construir aquilo
numa das praias mais movimentadas, né, com as barracas, do lado de um hotel, etc, etc, e de residência. Aí eles resolveram construir nessa faixa, né, de área verde que nós salvamos da duplicação. É como se fosse uma maldição, você resolve um problema, vem outro. Aí, resultado, começou então uma disputa grande, porque, de qualquer maneira, isso representava um corte lá e uma descaracterização do que ainda resta da faixa de área verde, que é uma faixa que não é só por questões de biodiversidade, de paisagem, não, é porque aquela faixa de área verde separa a primeira rua e as residências da primeira rua do movimento de veículos da rodovia. Então, protege contra a poeira, diminui um pouco o ruído e uma série de outros fatores. É uma espécie de área de proteção também. Não teve argumento que convencesse a prefeitura. Não, porque não pode, do outro lado da pista é inviável, vai ter que fazer escavações muito mais profundas, vai custar mais dinheiro. Mas nunca convenceram. Uma obra pública tem que priorizar, Exatamente. não é? Exatamente. O bem-estar da população. Agora, o que é mais estarrecedor, nós contratamos, então, a Associação dos Moradores do Guguri Guaxuma, contratamos 2 técnicos de Pernambuco. Aqui não foi possível encontrá-los, mas contratamos no Recife 2 engenheiros qualificados. Eles vieram, fizeram um estudo, fizeram um laudo. Acredite você que esse laudo ficou pronto, indicando uma área que não é tão distante. Se eu não me engano, não é nem do lado do continente, é também do lado da praia, mas é um pouco mais distante, é afastado, mas não muito. É perfeitamente viável para fazer essa estação elevatória, mas tudo isso foi negado. Eles sequer levaram em conta esse laudo pago pelos moradores, né? Não houve um debate sobre essa questão e fomos abandonados tanto pelo Ministério Público Federal quanto pelo Ministério Público Estadual e a Prefeitura até agora. A construção está sendo praticamente, né? A estação elevatória já foi concluída. Nós entramos na justiça. O primeiro juiz, depois de 5 meses, se averbou, digamos assim, suspeito, como se diz, né? Por quê? Não sei as razões, né? Ou se mostrou não incapaz, não é incapaz, de fato se mostrou suspeito no caso. Por alguma razão, qualquer juiz pode fazer isso se achar que tem algum interesse conflitante, e isso é um direito que os juízes têm. Passou para outro, nas mãos do outro juiz, demorou muito tempo, finalmente ficou pendente de uma decisão. Eu não me lembro mais dos detalhes de como está esse trâmite todo. A verdade também é que agora, praticamente, você tem aquela política do fato consumado. A estação elevatória já foi concluída. Do lado de residências, a grande falácia da prefeitura e das empresas que estão construindo aquilo é de que é uma tecnologia muito moderna, que não vai acontecer nada, mas as experiências que nós temos, além de agredir a paisagem, agredir a área verde, a gente sabe que quando aquilo, o tempo passar, vai dar problema, né? Principalmente do odor. Você não faz uma estação elevatória de esgoto do lado de garanta normalidade a vida inteira, né? Não vai garantir. A gente conhece como é o comportamento do poder público. Agora, ainda estamos apostando, né, na ação. Em que, professor? Tem ação judicial? Tem, a ação foi... Contratamos advogados, a ação está tramitando, mas acho que agora vão dizer o seguinte: não, já está feito só para encerrar, um elemento hoje da questão ambiental é o seguinte: a lei do fato consumado. Ela não é uma lei escrita, nem aprovada e tal, mas pressupõe o seguinte: você força a barra, constrói
E depois o grande argumento é quem é que vai derrubar? Está construído, ninguém vai desmanchar e fica por isso mesmo. E vamos torcer para não dar problemas, né? Agora... Fato consumado, digamos assim. Professor Anivaldo, vamos agora chamar o nosso único e último bloco. E já já a gente está de volta. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o professor Anivaldo Miranda e que nos fala sobre questões ambientais aqui no estado. Professor, em relação a esse afundamento em Piaçabuçu, devido à extração de areia que estão sendo utilizadas para o tamponamento de minas do Salgema da Braskem, como é que está essa situação? Essa notícia pegou moradores, enfim, o município na preocupação com o que pode ocorrer? Isso, as autoridades que fazem o licenciamento ambiental e têm a obrigação, né, de cuidar desses assuntos, é que deveriam responder, porque você fazer uma retirada de areia, né, desse nível, você precisa ter um licenciamento ambiental rigoroso. E, no entanto, ninguém sabe como as coisas estão ocorrendo. Né? Ultimamente, a legislação ambiental tem sido completamente desmontada, a flexibilização do licenciamento ambiental tem resultado nisso aí. Né? Praticamente, as pessoas estão esquecendo de que não se pode fazer atividades impactantes de qualquer forma. Aí, resultado, você invade até áreas protegidas, que foi o caso das dunas do Cavalo Russo, para resolver um problema causado por um crime ambiental que é um dos maiores da história do Brasil, que foi o caso Braskem. A mineração de Salgema, que custou aí o afundamento, né, as subsidências em mais de 5 bairros, ou muito mais, a gente não sabe até hoje a extensão, e na Lagoa também. Aí, resultado, esse crime ambiental não tem preço. Não tem preço, a cidade foi completamente mutilada. Aí, resultado, para resolver isso, eles estão utilizando a tecnologia de tamponar aquelas antigas minas, né, de salgema, de sal com areia. Aí eles precisam... Da área de proteção ambiental de Piaçabuçu. Daqui do Cavalo Russo, mas houve muito protesto, acho que finalmente, né, a Justiça interviu no Ministério Público, acho eu, e aí eles saíram daqui das dunas. As dunas do Cavalo Russo sempre foram protegidas. E outra coisa, no licenciamento muito antes de surgir esse problema, no licenciamento da L-101 Sul, quando aquela estrada, né, começou a ser duplicada ainda no governo de Teotônio Vilela, houve um acordo para que do licenciamento constasse a necessidade de transformar aquelas dunas do Cavalo Russo em área protegida e também a área de restinga que fica entre o Francês e a Barra de São Miguel, que é uma das últimas coleções de vegetação de restinga que nós temos. Aí, resultado, isso foi aceito, isso foi
aprovado com esses condicionantes, aquela licença da duplicação da estrada, mas depois foi completamente desrespeitado. Aí, de repente, passam-se os anos e você é surpreendido com o fato de que está retirando a areia daquela área. Que impactos mais podem ocorrer com essa retirada de areia, professor? Não, ali o impacto maior é com a biodiversidade, a vegetação, a paisagem, a biodiversidade. Aqui, na área do francês, digamos assim, das dunas do Cavalo Urso. Mas lá, em Feliz Deserto, naquela região, o impacto, segundo os últimos alertas feitos por estudiosos, é de que você está causando a possibilidade de um rebaixamento perigoso ali na área ali da Praia do Peba, né? Ali. E estudos já indicam que há um rebaixamento, né? Sim, na região sim. de 5,4 metros em áreas lá em Piaçabuçu. Sim, pode. Eu também li sobre isso. Acho que isso tem que ser levado a sério, né? Porque. E outra coisa, além do fato de que aquelas áreas não são indicadas para fazer isso. Ia perguntar agora. É a lei digamos assim, a lei digamos assim, do que é mais conveniente, do que é mais barato e tal. Então as coisas se fazem aqui. Por que não é conveniente? Eu acho que A não é composição, conveniente porque você mexe com o uma área, ecossistema. né, o ecossistema, que ainda é uma das últimas áreas de vegetação de restinga, de dunas, que precisariam ser preservadas e onde você, para construir qualquer coisa, teria que fazer com muito critério. E ao invés de você usar material em áreas já degradadas, você fica degradando áreas. E outra coisa, são fundamentais para o futuro do turismo. Aquela região vive sobre Como tudo se fosse disso. uma restinga, né? A própria linda. vegetação de restinga está se acabando, estão destruindo tudo. O que acontece com o litoral de Alagoas é uma coisa estarrecedora. Em que aspecto, professor? Da ocupação completamente desordenada, não é? Desde o litoral sul ao litoral norte. Parcelamento do solo, construções de todo tipo, licenciamento completamente desordenado, né? De condomínios, a sociedade, a população pode arcar com essa realidade? Já está apagando com um processo enorme de gentrificação. O que é isso? O grande capital imobiliário e do turismo, não é? A falta, não é, de um planejamento sério, a falta de, digamos assim, de um projeto e de um planejamento para a ocupação do litoral. O que é que acontece? Como tem muito poder econômico, vai fazendo a ocupação dessas áreas e de uma maneira que vai resultando na expulsão dessas comunidades que estão vivendo ali. Ribeirinhas. Desde o descobrimento do Brasil. Aí, resultado daquelas pessoas que tinham uma enorme qualidade de vida, né? Ali tinham pesca, tinham cultura do coco, tinham as suas atividades agrícolas de pequeno porte, enfim. Essas pessoas, infelizmente, são induzidas a vender seus pequenos sítios, as suas casas, e vão sendo expulsas cada vez mais para o continente, para o interior. E resultado daquilo vai se transformando em pousadas, em hotéis. Eu quero dizer aqui que eu não sou contra a pousada, nem sou contra o hotel, mas isso tudo tem que ser feito de forma planejada e respeitando a população que está ali há mais de 400 anos. Você não pode, na força do direito, do dinheiro, aliás, ir expulsando. É uma substituição da população que começa a virar mão de obra barata para empregos também de pouca qualidade e perdem todo digamos assim, toda a sua perspectiva de vida. Eles não podiam não ser ricos, né, com grande
quantidade de Ricos são dinheiro. de ter aquela paisagem permanente. Mas são ricos, de qualquer maneira, às vezes mais do que nós, porque estão vivendo ali no verdadeiro paraíso. Entendeu? Ou seja, do ponto de vista deles, e dava para conciliar as coisas, desde que você fizesse isso Com respeitando a ordenamento, lei, né? com ordenamento, com um debate com a população. Mas ali você sabe que o processo da política no nosso Estado está se parecendo como uma reedição das capitanias hereditárias, né? As eleições deixaram de ser uma disputa de ideias, de projetos e tal, e resultado, as prefeituras a cada dia, digamos assim, recuam do seu papel de planejadora, sobretudo, de protetora das populações locais, de conciliação dos interesses do mercado turístico imobiliário com os interesses da comunidade, para você fazer um desenvolvimento que possa durar não 10 anos ou 15, mas que possa durar 200, 300 anos, infelizmente. Você está acabando com a faixa de coqueirais, você está liquidando com a qualidade de vida nas cidades. Ninguém, durante o verão, nas épocas de grande movimentação, ninguém pode mais andar nas estradas, engarrafamento nas cidades, enfim. Professor, temos 1 minuto. Eu gostaria de tocar numa questão, a sobrevivência do Rio São Francisco. O senhor foi do conselho que representa as lutas para o Rio. O que dizer? Olha, a situação do Rio São Francisco não difere muito dos grandes rios brasileiros, das grandes bacias hidrográficas, né? É preciso estar de olho, porque há um processo, né, de desmatamento das suas margens, de muitos processos de degradação das suas águas, de desertificação, e tudo isso vai conduzindo a uma diminuição cada vez maior das vazões. E nós, apesar de toda a luta, vamos ter que redobrar essa resistência. E a situação do Rio São Francisco não é muito diferente da do Tocantins. Se você tem secas agora cada vez mais frequentes Longas na também. Amazônia, imagine no São Francisco. Então, a luta vai ter que continuar, não é? E a última novidade agora, no que diz respeito ao São Francisco, é que estão querendo aprovar um projeto de lei que altera a Lei 9433, a Lei Nacional das Águas, do Congresso. E neste projeto, o principal foco desse projeto de lei é tornar o uso hidroelétrico, hidroenergético em uso prioritário das águas. Porque até hoje, pela Lei 9433, o uso prioritário em situação de escassez é para dessedentação humana, né, e abastecimento humano. Mas agora o setor elétrico, principalmente, que é quem domina os reservatórios desde 1960, é quem de fato mantém a hegemonia na operação dos reservatórios, na política das águas, etc., não contente com tudo que já faz, né, tendo uma posição hegemônica que prejudica os outros usos múltiplos das águas, agora, né, está conseguindo ser declarado como uso prioritário, competindo com o abastecimento humano, que é um absurdo, é absurdo. Então temos que lutar muito. E por último eu quero dizer que nossa principal angústia e tragédia é a atual composição do Congresso Nacional. Nós nunca tivemos uma Câmara de Deputados e um Senado Federal tão hostil em relação à questão da sustentabilidade do meio ambiente. Quer dizer, o planeta está aumentando a sua temperatura, as queimadas estão aumentando também, os processos de erosão, de perda de terras férteis, não é? de poluição das águas, de derretimento das geleiras, por aí vai. Né? Isso está claro para o mundo inteiro, mas a ficha não cai. E o nosso Congresso, às vésperas da COP30,
só para a gente encerrar aqui, porque essa é uma conversa muito longa. O que é que faz, né? O que é que faz de fato, pressionar o governo atual para aprovar a exploração de petróleo na bacia amazônica, né? Que para nós é um contrassenso completo. Como é que o Brasil quer sinalizar? Vai na contramão, não é? Na contramão. Nós temos que acabar imediatamente, diminuir o uso de combustíveis fósseis no Brasil e no resto do mundo. Exatamente. Professor Anivaldo Miranda, foi um prazer recebê-lo aqui. Algumas considerações? Não é isso. Temos uma luta grande pela frente e eu continuo dizendo, as pessoas que têm dúvidas sobre isso, procurem se aprofundar nessa questão, não ficar apenas aí a superficialidade, no contexto das redes, né, do Twitter, do YouTube, dessas coisas, mas se aprofundar de fato sobre o que está acontecendo, sobretudo na questão do pacote da destruição e da devastação que está, digamos assim, está tramitando no Congresso Nacional. E procurar fazer, né, cada um o que deve ser feito, porque daqui para 2030, 35, talvez no máximo 40, se nós não fizermos alguma coisa, a situação do planeta vai ficar trágica, acho. Isso. Obrigada mais uma vez pela sua participação. Que agradeço. Obrigada a você também e nos vemos no próximo Frente a Frente.